Nessa parte, vamos tentar descobrir quais são as melhores agulhas que tem. Então, para a gente conseguir identificar quais agulhas a gente consegue utilizar para poder fazer um desenho, nós temos que ter noção do tamanho do desenho que a gente quer fazer. Então, por exemplo, nessa parte aqui a gente tem um desenho de aproximadamente uns 15 centímetros de altura. Quando a gente for trabalhar a imagem, sempre aumentar o desenho proporcionalmente. Então, à medida que você aumenta a altura, você vai aumentar a largura também. Então, nós temos um desenho de aproximadamente 15 centímetros e um de aproximadamente 7 a 8 centímetros. Então, qual que é a diferença entre esses dois desenhos? Nós temos o mesmo desenho, mesmo tipo de sombra. A única diferença é o tamanho. Quando a gente começa a trabalhar com tatuagem, uma das principais dificuldades que a gente tem é de desvendar qual tipo de agulha a gente tem que utilizar para fazer um tipo de sombreamento, um tipo de traço, e tudo vai depender do desenho. Então a gente tem algumas informações para passar. Eu vou utilizar nessa parte da explicação canetas nanquim. Então a gente vai fazer tamanhos de bolinhas diferentes que são equivalentes a tamanhos de agulha. Obviamente que na prática é bem diferente, mas o importante aqui é a teoria. Então a primeira caneta que eu tenho é uma caneta nanquim de 1.2. Ela vai trazer um ponto desse tamanho. Nós temos uma outra caneta, essa daqui é de marcador permanente, onde a ponta dela é desse tamanho. E a outra é a nanquim 0.03. Acho que é uma das mais fininhas que tem, que é um ponto que quase a gente não consegue ver no vídeo. Eu vou tentar ampliar depois e mostrar para vocês a diferença. Vamos fazer um risco, na verdade, para mostrar um pouquinho mais. Então a gente tem um pontinho ali e eu vou fazer um risco. Esse é o risco com 0.03. Esse aqui é o risco com a caneta permanente. Está falhando um pouquinho, mas não tem problema. É só para a gente ter uma noção de tamanho. E essa daqui é uma 1.2. A gente tem 3 tipos de riscos extremamente diferentes. Então vamos supor que uma agulha desse tipo aqui equivale a uma 9RL. Uma dessa daqui equivale a uma 5RL e essa daqui equivale a 1RL. Então, de acordo com o desenho, a gente consegue ter uma ideia, na verdade, de qual tipo de agulha a gente vai utilizar para fazer traço, por exemplo. Então, se a gente analisar essa imagem daqui, com esse tipo de traço aqui, a gente consegue utilizar uma agulha do tipo 5RL. Para esse tipo de traço aqui, a gente consegue utilizar uma 9RL. Para fazer preenchimento, fazer sombreamento, no caso dessas áreas mais escuras aqui, seria necessário ou uma agulha de bucha ou uma Magnum. Então aqui a gente consegue utilizar uma 5RL. Nessa daqui a gente já consegue utilizar uma 5RL aqui para fazer o traço ou uma 7. Então eu acredito que tanto para essa aqui quanto para esse tipo de desenho aqui, uma 7RL vai ser utilizada tanto em uma quanto a outra. Agora pensando em parte exclusivamente de linhas, aqui é uma 5. Aqui a gente consegue utilizar uma 7. Então, no mínimo 5RL e 7RL. Dá para fazer apenas a parte do nariz com a 7RL? É difícil, às vezes não vai perfurar o tanto necessário para permanecer na pele. Então o ideal aqui é você utilizar 2 agulhas diferentes, tá?
para esse desenho aqui. Já esse daqui, a gente tem que pensar numa 5RL e talvez em uma 1, justamente para fazer essa parte mais pequenininha aqui. É um dos traços mais finos que eu identifiquei. Então, conforme você vai tendo noção da espessura da agulha, a gente vai escolhendo as agulhas corretas. São os mesmos desenhos. Às vezes a pessoa quer um desenho desse tamanho nas costas, às vezes a pessoa quer um tamanho desse daqui no antebraço. Então, a diferença entre um desenho e outro e o tipo de material que você vai utilizar vai se basear no tipo de desenho que você tem. Se for uma coisa mais simples, traços todos iguais, você vai utilizar apenas um tipo de agulha. Pode ser uma 5RL, pode ser uma 7, vai depender do tipo de desenho. No caso aqui, a gente consegue utilizar uma 5 e uma 7 para essa grandona aqui, e uma 5 e uma 1 nessa daqui, se você quiser colocar todos os detalhes igual do desenho. Depois vem a parte de sombreamento. A parte de sombreamento, o desenho inteiro é feito no rastelado. Para o rastelado ficar bem evidente e ficar bonito, eu sempre aconselho 3RL. Ele é um meio termo das agulhas para fazer rastelado que fica bonito e bem definido. Dá para utilizar uma 5RL, a 7RL eu já recomendo apenas para esse desenho aqui maior. O ponto da 7RL ele tem aproximadamente isso aqui, seria mais ou menos o intermediário entre esses dois aqui. Então normalmente eu recomendo fazer parte de rastelado, tanto nessa daqui quanto nessa, 3RL ou 5 para grandona, se você quiser fazer o trabalho mais rápido. Como que a gente vai ver isso aqui? Vamos fazer um desenho desse daqui na prática. Vamos utilizar uma pele artificial e vamos fazer na prática e mostrar em detalhes como que a gente vai trabalhar um desenho um pouquinho maior. De forma bem resumida, então, o tipo de material que você vai utilizar vai depender da sua análise do desenho, o que você está fazendo, quais são os pontos menores, quais são os pontos maiores. Isso não é apenas para agulhas do tipo RL, mesma coisa para a parte de sombra. Como a gente vai trabalhar a parte de rastelado nessa tatuagem aqui, a gente não fica muito preocupado com a agulha do tipo RS e do tipo Magnum. Por quê? São agulhas de sombra. Então aqui a gente vai fazer a sombra no estilo rastelado. Então a gente não precisa se preocupar muito. Então apenas uma agulha do tipo RL é suficiente. Inclusive, se você quiser fazer a parte de preenchimento. Outra coisa importante é ver bem os detalhes para você copiar. Vamos fazer um decalque de um desenho desse daqui para explicar um pouquinho melhor como que é feito um decalque eficiente, sem muita poluição, para que você possa fazer um desenho da forma mais tranquila possível. Você pode pegar todos os detalhes do desenho? Pode. É preciso? Na verdade, não. Não precisa. Você tem que ter a referência para você trabalhar com o desenho em cima, para você ter uma qualidade boa de tatuagem e apresentável para o seu cliente. Para quem está começando no ramo da tatuagem, é sempre indicado ter a referência para você não se perder.